João 17 não é um discurso, não é uma parábola, não é um sermão público, é um momento sagrado onde o filho fala com o pai. Uma oração íntima, feita antes da cruz, antes da coroa de espinhos, antes da traição final. Você já imaginou Jesus orando por você? Não em teoria, mas literalmente, com o seu nome gravado no coração, com sua vida em mente? O problema é que a maioria dos cristãos lê João 17 como uma bela passagem, e não como um documento espiritual eterno. A maior parte ignora o que está escondido ali. Um verso que revela o anseio mais profundo de Cristo por aqueles que o seguem. Um pedido que ele fez ao Pai, e que revela o que realmente importa no final da caminhada: unidade, glória, verdade e separação do mundo. O choque é este. Nós falamos com Deus todos os dias, mas aqui temos o raro momento em que Deus fala com Deus. E nesse diálogo divino, ele menciona você. Neste vídeo, vamos explorar o verso mais ignorado dessa oração, que pode mudar radicalmente sua forma de orar, de viver e de ver a si mesmo como discípulo. Se você está cansado de um evangelho superficial, se deseja saber o que Jesus realmente espera de você, se quer entender o peso espiritual de ser lembrado por Cristo diante do Pai, então entre comigo nesse lugar santo. Vamos abrir João 17 e ouvir com temor o que Jesus disse por você. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Com as verdades confrontadoras do Príncipe dos Pregadores, você vai descobrir o verdadeiro significado da santidade e por que ela é inegociável. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17:20. Pense nisso por um instante. Jesus orou por você, antes do Gólgota, antes da cruz, antes da última gota de sangue. Ele se ajoelhou, levantou os olhos ao céu e pensou em você. Ele não estava cercado por multidões, não estava alimentando os famintos, nem expulsando demônios. Ele estava em comunhão direta com o Pai. E no meio da maior pressão espiritual que um homem já suportou, ele não esqueceu de orar por aqueles que ainda creriam. Esse verso, João 17:20, é um dos mais ignorados e ainda assim um dos mais sublimes de toda a Escritura, porque revela um mistério que poucos percebem. Jesus viu o futuro. Ele não estava preso no tempo. Ele sabia que após os apóstolos viriam gerações e gerações de discípulos, e entre eles, você. Não rogo somente por estes. Ele estava cercado dos discípulos, mas não se limitou a eles, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Essa é a ponte entre o primeiro século e o século 21, entre Pedro e você, entre João e a sua fé. Ele orou não por uma massa genérica, mas por aqueles que creriam por meio do testemunho apostólico. E, se você crê, você está aqui, no texto. No plano, na intercessão do próprio Cristo, Spurgeon disse: se Jesus orou por mim antes de morrer, não posso duvidar do seu amor quando estou em tribulação. E esse é o mistério profundo que precisamos absorver. A oração de Jesus antecede o nosso pecado, nossa queda, nossa fé fraca. Ela nos precede. Ela nos sustenta. Mas há algo ainda mais profundo. Ao orar por nós, Jesus não pediu riqueza, conforto ou aceitação no mundo. Ele não intercedeu para que fôssemos populares, protegidos da crítica ou blindados da dor. O que ele pediu? Unidade, verdade, santificação, glória compartilhada.
Tudo isso aparece nos versos seguintes, mas o ponto de partida é esse. Ele intercede por nós como parte da missão. Ele viu que seríamos crentes em meio ao caos, discípulos em meio ao mundo. Pessoas falhas tentando seguir um Deus perfeito, e mesmo assim, ele confiou que creríamos. Ele não apenas viu nossa fé, ele a provocou com sua oração. Mas por que esse verso é ignorado? Porque ele exige responsabilidade. Se Jesus orou por mim, como posso viver como se não tivesse sido incluído nesse clamor sagrado? Se ele se lembrou de mim antes da cruz, como posso esquecê-lo depois da cruz? O Evangelho moderno tem ensinado que Jesus está à disposição, mas João 17 mostra que nós é que fomos incluídos num plano muito maior, num amor muito mais profundo e numa missão muito mais santa. Você está orando por coisas que Jesus nunca oraria, pedindo bênçãos que ele não prometeu, esperando tranquilidade quando ele rogou por santidade. E tudo começa aqui. Ele orou por você, antes de você nascer, antes de você pecar, antes de você decidir amá-lo. Ele já havia falado com o Pai sobre sua vida. Isso não te constrange? Spurgeon escreveu: se Cristo pôde orar por mim antes de me ver, posso viver por ele mesmo sem entender tudo o que virá. Essa é a fé madura. A fé que olha para João 17:20 e diz: se eu fui lembrado na oração, preciso viver como quem foi separado. Porque Jesus não orou por qualquer um. Ele mesmo disse que não rogava pelo mundo, mas pelos que o Pai lhe deu. Versículo 9. E se você foi incluído, então você não pertence mais ao sistema, ao mundo, à lógica terrena. Você pertence a alguém que já pronunciou seu nome diante do Pai. Alguém que te viu antes de você vê-lo. Alguém que, mesmo prestes a ser traído, açoitado e crucificado, te carregava na mente e no coração. Essa oração não foi esquecida. Ela ainda ecoa. Ela ainda te cobre. E se você tem ouvidos espirituais, pode ouvi-la, sussurrando desde Getsêmani. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer. Esse alguém é você. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. João 17:20 nos revela que Jesus orou por nós. O verso seguinte revela por que ele orou. Jesus não orou apenas por salvação individual. Ele rogou por algo infinitamente mais profundo, mais espiritual, mais escandaloso para o mundo moderno. Unidade real entre os crentes. Uma unidade que reflita a própria Trindade. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Não é qualquer unidade. Não é tolerância superficial. Jesus não está falando de ecumenismo, nem de institucionalismo. Ele está falando de uma união de essência, não de aparência. Uma comunhão que nasce da mesma natureza, espiritual, do mesmo espírito, do mesmo propósito. Ele está dizendo: assim como o Pai e eu somos um, que eles também sejam. Isso é algo sagrado, assustador, impossível na carne, e por isso mesmo tão ignorado. A unidade verdadeira não é uniformidade. É comunhão viva no espírito. É andar junto mesmo com temperamentos diferentes. É amar mesmo quando não se dá. Entende? É proteger mesmo quando não se concorda. E por que Jesus pediu isso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. A missão evangelística não começa com folhetos nem com estratégias. Começa com a maneira como os filhos de Deus se tratam uns aos outros. O mundo crerá que Jesus é real quando vir uma comunhão real. Mas o que temos hoje? Divisões por vaidade, rachas por preferências, denominações competindo, ministérios se sabotando, irmãos se odiando em nome de doutrinas, e tudo isso sob o pretexto de defender a verdade. Mas que verdade é essa que fere o corpo para provar que está certo? Spurgeon dizia: a verdade sem amor é apenas barulho, o amor sem verdade é apenas teatro. E o que Jesus pediu foi verdade em amor, amor em verdade.
uma unidade tão sobrenatural que o mundo se dobraria diante dela. E aqui está o confronto. Se somos resposta da oração de Jesus, por que vivemos como se fôssemos rivais? Se ele orou por unidade, por que alimentamos disputas, fofocas, ciúmes e divisões? Jesus não rogou por um ajuntamento social, mas por um corpo espiritual que se movesse como um só. Assim como a Trindade, 3 pessoas, uma essência, o mesmo, deve ser verdadeiro entre nós. Muitos membros, um só espírito. Essa unidade não nasce de eventos, mas de renúncia. Não se constrói com likes, mas com cruz. Unidade verdadeira custa. E o primeiro preço é o orgulho. Jesus rogou por uma igreja tão íntima, tão conectada, tão imersa na presença de Deus, que o mundo não conseguiria explicar. Eles veriam algo diferente. Sentiriam algo que o dinheiro, o marketing e a política não podem produzir: presença viva, amor verdadeiro, glória compartilhada. Mas para isso, precisamos rasgar os muros, derrubar os altares da vaidade pessoal, parar de construir reinos próprios e nos unir em torno daquele que nos chamou e orou por nós. A unidade pela qual Jesus intercede não é uma opção, é uma marca dos verdadeiros discípulos. E se não estamos buscando essa unidade, estamos resistindo à própria oração do Filho de Deus. Pense nisso. O que Jesus mais desejou antes da cruz foi que fôssemos um, e muitas vezes, o que nós mais desejamos é destaque, posição, atenção. Quem está mais perto do coração de Cristo, o que ora para ser visto, ou o que se une para que Cristo seja visto? A resposta do céu à oração de Jesus passa por mim e por você. Somos nós, hoje, a resposta ou a resistência. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17:22. Este é um dos versículos mais ousados e, ao mesmo tempo, mais esquecidos de João 17. Jesus não apenas ora por nossa unidade, ele revela o meio pelo qual essa unidade se manifesta: a glória. Sim, a glória. A palavra que tem sido usada e abusada nos púlpitos modernos, transformada em show, em brilho exterior, em promessa de aplauso e status. Mas aqui, no coração da oração de Jesus, a glória tem outro significado, infinitamente mais profundo, mais santo, mais divino. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Essa glória não é fama, nem poder terreno, é a glória da cruz, é a glória da obediência, é a glória de ser um com o Pai. Glória que só pode ser recebida quando se está disposto a morrer para si mesmo. Spurgeon escreveu: não há glória verdadeira sem renúncia real. E é isso que vemos aqui. Jesus nos dando acesso à glória celestial, para que sejamos um, como Ele e o Pai são. Mas como a glória nos une? Porque quem realmente viu a glória de Deus não tem tempo para dividir o corpo de Cristo. Quem foi tocado pelo fogo do altar não se ocupa em competir, mas em se render. A glória de Jesus é o reflexo de sua natureza, santa, mansa, rendida. Ao nos dar essa glória, Ele está dizendo: quero que vivam o tipo de comunhão que só é possível quando o céu habita dentro de vocês. Isso é tão distante da religiosidade comum. Não estamos falando de frequentar cultos, decorar doutrinas ou manter boas aparências. Estamos falando de uma transformação interna que nos faz carregar, ainda que em vasos de barro, a glória que o Pai confiou ao Filho. E se essa glória nos foi dada, por que vivemos como se fôssemos órfãos espirituais? Porque ainda mendigamos aprovação, nos ferimos por inveja, disputamos palco e influência? A resposta é simples: porque não compreendemos a glória que já nos foi entregue. A igreja moderna busca por glória humana, porque perdeu o brilho da glória divina. Trocamos o resplendor do rosto de Cristo pelo reflexo das telas. Substituímos o peso da presença pela estética da performance.
Mas aqui está o chamado: volte à glória original, à glória da humildade, à glória da entrega, à glória que une, purifica, consome e transforma. Jesus disse: eu dei-lhes a glória. Não. É algo futuro. É um presente eterno. Mas só quem anda em intimidade com o Pai percebe essa glória operando por dentro. Você consegue vê-la? Ela não brilha nos olhos, mas na vida. Ela não aparece no palco, mas no secreto. Ela não se revela em aplausos, mas no partir do pão com os irmãos. A glória que une não é visível aos olhos carnais. Ela é percebida no perdão que oferecemos, na honra que damos, na paciência que estendemos, na comunhão que resistimos a abandonar, mesmo quando dói. Spurgeon também disse: o maior milagre de Deus não é curar um corpo, mas fazer dois corações andarem como um só em Cristo. E é exatamente isso que a glória faz. Nos transforma em um povo que anda junto, não porque pensa igual, mas porque carrega o mesmo espírito. Se Jesus nos deu essa glória, a pergunta não é como conquistá-la, mas o que temos feito com ela? Será que estamos dissipando o que nos foi confiado? Será que estamos escondendo a glória debaixo do ego, da disputa, da carnalidade? A oração de Jesus não é teórica. Ela exige resposta, e a glória que ele nos deu cobra de nós um tipo de vida que reflita a natureza do Pai. Você foi chamado para mais, para andar como quem carrega a glória, para viver como quem foi incluído numa oração que o mundo jamais compreenderá, para ser um como ele é um com o Pai. Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. João 17:14. Enquanto muitos pregadores modernos pedem a Deus que nos aproxime do mundo, Jesus, com clareza e coragem, ora ao Pai para lembrar que não pertencemos mais a Ele. É um choque. Porque o próprio Filho de Deus declara em oração: eles não são do mundo. Essa é uma linha invisível, mas absoluta, um divisor espiritual. Aqueles por quem Jesus ora não pertencem mais ao sistema que os cerca. Não pensam como o mundo. Não. Vivem como o mundo. E por isso, o mundo os odeia. Você já se perguntou por que Jesus relaciona a entrega da palavra com o ódio do mundo? Porque a palavra não nos faz populares. Ela nos torna separados. Ela nos tira da multidão e nos santifica. Ela não massageia o ego. Ela crucifica. Spurgeon dizia: o mundo nunca odiou a palavra, até que ela começou a cortar suas ilusões. E é isso que vemos aqui. Jesus não está pedindo conforto para os seus. Ele está declarando o que é inevitável. Quem recebe a palavra será odiado pelo mundo. Mas hoje, o que se vê é o oposto. Crentes querendo ser aceitos. Igrejas se adaptando. Pastores pedindo perdão. Por pregar o que a Bíblia ensina com clareza, é como se tivéssemos vergonha da oração que Jesus fez por nós. O mundo não odeia um evangelho diluído, ele odeia um evangelho que separa, que denuncia, que confronta. E foi por esse evangelho que Jesus orou, o que tira o homem do mundo para colocá-lo no centro da vontade do Pai. Veja bem, não somos chamados para fugir do mundo, mas para não sermos moldados por ele. Há uma diferença entre presença e pertença. Estamos aqui, mas não pertencemos mais a esse sistema. Jesus é radical. Assim como eu do mundo não sou, ele está estabelecendo o modelo. Não é apenas que nós não pertencemos ao mundo, é que ele também não pertencia. Se formos realmente dele, o mundo vai perceber e vai reagir, vai resistir. A falta de perseguição pode não ser sinal de paz, mas de acomodação. Talvez o mundo não nos odeie porque não nos distingue mais. Quando a igreja se torna tão parecida com o mundo que ele não reage, algo está profundamente errado. A oração de Jesus está sendo ignorada. Sua palavra está sendo neutralizada por nossa tentativa de agradar. Spurgeon também afirmou: se você é igual ao mundo,
Por que esperaria escapar do seu juízo? A separação que Jesus ora não é exterior, é interna. Ela começa no coração, nos desejos, na mente. Ela se manifesta na forma como falamos, decidimos, adoramos, respondemos. E ela não é orgulho espiritual, é santidade visível. Jesus não pediu para nos tirar do mundo. Ele sabia que tínhamos uma missão aqui. Mas ele rogou ao Pai para nos manter diferentes, para nos proteger da contaminação, para nos preservar como luz em meio às trevas. E aqui está o mistério ignorado. A santidade não é um fardo, é uma marca, é a evidência de que pertencemos a outro reino, de que fomos comprados por um preço, de que estamos cobertos por uma oração que ainda ressoa no céu. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Então a pergunta é, você vive como alguém por quem Jesus orou ou como alguém que ainda tenta se encaixar em um sistema que crucificou o seu Salvador? A santidade pela qual ele rogou ainda é a resposta que ele espera. Não como performance, mas como fruto da palavra recebida. Não como aparência, mas como identidade. Porque a oração de Jesus não muda. Mas nós precisamos mudar para estar à altura dela. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17 e poucos versos definem o cristianismo verdadeiro com tanta clareza como este. No coração da oração de Jesus, encontramos um clamor profundo, santificação. Mas não qualquer tipo de santidade. Não uma moralidade aparente. Não uma vida cheia de rituais, mas vazia de transformação. Jesus ora por uma santificação real, fundamentada na verdade. Santifica-os na verdade. Aqui está o contraste com a religião moderna. Não se trata de ser bonzinho, mas de ser separado, por dentro, pelo poder da palavra. Jesus está dizendo, Pai, transforma-os a partir da verdade, não a partir de sentimentos, tradições, costumes culturais, mas da verdade. E ele não deixa dúvidas sobre o que é essa verdade. A tua palavra é a verdade. Spurgeon escreveu, a santidade que não vem da Escritura é apenas vaidade piedosa. E o que vemos hoje é exatamente isso. Gente tentando viver para Deus sem mergulhar na palavra. Pregadores falando sobre Deus sem pregar o que ele mesmo disse. Crentes se guiando por experiências, sonhos, frases de efeito, tudo, menos a verdade. Mas Jesus não deixou espaço para ambiguidade. Ele rogou ao Pai que os seus discípulos fossem santificados, transformados, moldados pela palavra. A mesma palavra que consola também corta. A mesma palavra que promete também exige. Ela é verdade. E como toda verdade, ela confronta. A santificação não é um status, é um processo. E esse processo é doloroso, porque separar-se do mundo exige quebrar alianças interiores, exige renunciar desejos, desmascarar idolatrias, dizer não para a carne mesmo quando todo o corpo grita sim. Por isso, Jesus não ora, santifica-os por boas obras, nem santifica-os pela tradição. Ele diz, santifica-os na verdade. Essa santidade é fruto da palavra viva dentro do homem. Ela começa no coração, mas se espalha pelos olhos, pela boca, pelas mãos. Ela muda o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de reagir. É por isso que um crente verdadeiramente santificado é tão diferente, porque ele não vive segundo o padrão humano, mas segundo o padrão do céu. A pergunta então é simples e profunda. Que lugar a palavra ocupa na sua vida? Você lê a Bíblia ou apenas escuta sobre ela nos cultos? Você se submete a ela ou tenta adaptá-la ao seu estilo de vida? Porque Jesus orou para que você fosse moldado por ela, e ignorar isso é ignorar a intercessão do próprio Cristo. A santidade que o Pai espera não é inatingível. Ela é fruto de uma vida regada pela verdade. Não é perfeição, mas transformação.
contínua, não é aparência, mas raiz. E tudo começa quando você para de negociar com a cultura e começa a andar em obediência radical à palavra. Spurgeon dizia: um homem pode ler 100 livros e continuar perdido, mas nenhum homem pode ser moldado pelas Escrituras e permanecer o mesmo. Jesus sabia que você enfrentaria tentações. Sabia que viver neste mundo exigiria uma base firme, e é por isso que ele orou: santifica-os na verdade. Essa oração ainda está ativa, a palavra ainda está viva, e a santidade ainda é o selo dos que pertencem ao Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17:18. Jesus está orando. Ele está prestes a ser preso, julgado e crucificado. Mas, no auge da agonia, ele ainda pensa em missão, ele pensa em nós e nos envia. Assim como tu me enviaste. Aqui está o modelo. Jesus entende que sua missão veio do Pai e que agora a mesma autoridade, a mesma intenção, a mesma urgência que repousava sobre ele, repousa sobre nós. Isso muda tudo, porque muitos acham que ser crente é sobre receber bênçãos, receber promessas, receber livramentos. Mas aqui, Jesus revela o contrário. Ser discípulo é ser enviado, não para viver confortavelmente, mas para impactar um mundo que odeia a verdade que carregamos. Spurgeon disse: não há privilégio maior do que ser enviado por Deus e nenhum peso maior do que ignorar esse envio. A maioria dos cristãos ignora que Jesus orou isso, ignora que ele não apenas nos salvou, ele nos comissionou, e ele não disse: quando estiverem prontos, vão. Ele disse: eu os enviei, no presente. Já aconteceu. Já somos parte do movimento divino sobre a terra. E da mesma forma que o Pai enviou o Filho com uma mensagem de vida, arrependimento, cruz e ressurreição, nós fomos enviados para continuar esse anúncio. Mas o que temos feito? Temos sido enviados para dentro de nós mesmos. A igreja moderna virou um lugar de consumo, não de envio. Reunimo-nos, mas não nos espalhamos. Adoramos no templo, mas nos calamos no trabalho. Oramos em voz alta, mas silenciamos diante da injustiça. Envio que Jesus declara nesta oração é um ato de confiança suprema. Ele nos entrega ao mundo, como cartas vivas do céu, como tochas em meio às trevas, como reflexos da presença que ele mesmo carregava. E esse envio não é fácil. O mesmo mundo que rejeitou o Filho rejeitará os enviados. O mesmo mundo que crucificou a verdade tentará calar a voz dos que a carregam. Mas Jesus não ora para que sejamos retirados do mundo. Ele ora para que sejamos preservados enquanto somos enviados. A missão é clara: levar a palavra. Ser a diferença. Viver como quem foi separado. Você foi enviado ao mundo. Mas será que o mundo sabe disso? Será que sua presença carrega o peso da comissão de Cristo? Será que suas palavras, seus atos, sua conduta denunciam que há algo eterno pulsando dentro de você? Ou será que, mesmo tendo sido enviado, você continua escondido? Spurgeon escreveu: há duas tragédias no reino, os que nunca foram enviados e os que foram, mas nunca partiram. E aqui está a verdade dura. O mundo não vai mudar, porque você assiste sermões. Vai mudar quando você se levantar como enviado. Você não precisa de um microfone, precisa de um coração queimando. Precisa lembrar que alguém orou por você. E esse alguém é o Filho de Deus. Ele orou por sua santidade, por sua proteção e por sua missão. Assim como tu me enviaste, eu os enviei. Essa não é uma sugestão, é um selo, é um chamado, é uma responsabilidade que carrega o peso de uma oração feita antes do Calvário. Você foi enviado. Agora a pergunta é: o que fará com essa missão? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste
antes da fundação do mundo. João 17:24 neste. Último suspiro de intercessão. Jesus não apenas clama por unidade, santidade e envio. Ele revela o desejo mais íntimo do seu coração divino e humano ao mesmo tempo. Pai, quero que eles estejam comigo. É como se por um momento ele deixasse de falar como mestre e se abrisse como amigo, como noivo, como redentor que anseia pela presença eterna dos seus redimidos. Essa é uma das frases mais ternas da Bíblia. Não é uma exigência. Não é um comando, é um desejo, um anseio, uma oração de amor. Jesus ora, quero que eles estejam comigo onde eu estiver. Você entende o peso disso? Antes da cruz, ele já via o reencontro. Antes da dor, ele já via a glória. Antes da coroa de espinhos, ele já desejava te ter ao lado dele na eternidade. Isso não é doutrina fria, é amor ardente. É a oração de alguém que sabia exatamente o preço que pagaria, e mesmo assim não quis o céu sem você. Spurgeon disse, o céu não será completo para Cristo sem aqueles por quem ele morreu. E essa afirmação ecoa em João 17:24. Ele quer você lá, não por causa do que você faz, não por causa do que você conquistou, mas porque você foi dado a ele pelo Pai. E isso basta. Esse versículo deveria nos quebrar, porque muitas vezes oramos como quem quer usar Deus, mas aqui vemos um Deus que orou como quem quer estar com você, e não apenas para te livrar do inferno, mas para que você veja a sua glória, para que vejam a minha glória que me deste. O mesmo Jesus que lavou pés sujos, que caminhou com traidores, que chorou por Jerusalém, agora deseja revelar sua glória e compartilhar essa experiência com os seus. A oração de Jesus é o contrário da ambição humana. Ele não quer glória para si mesmo isoladamente. Ele quer compartilhar a glória com os que ama. E ele conclui com uma verdade eterna. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aqui Jesus abre um véu sobre o que havia antes do Gênesis, antes do tempo, antes da criação. Havia amor. O Pai amava o Filho, e esse amor eterno é o solo onde nossa salvação foi plantada. Você não é fruto do acaso, não é produto da religião. Você é resposta de um amor que veio antes da fundação do mundo. Essa é a âncora da oração de João 17. Esse é o motivo pelo qual Jesus orou por você. Porque no coração eterno do Pai, você já estava nos planos de amor do Filho. Spurgeon escreveu, a glória futura não é uma recompensa, é o cumprimento do desejo de Cristo. Então, quando você se sentir indigno, quando o mundo parecer desmoronar, quando o pecado bater à porta e a fé parecer fraca, lembre-se disso. Jesus orou por você, e o que ele pediu ao Pai foi você, ao lado dele. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo para continuar recebendo conteúdos que confrontam, edificam e revelam as verdades esquecidas da palavra, como pregava Charles Spurgeon. Comente aqui abaixo. Jesus orou por mim, e isso muda tudo. Declare isso como uma confissão de fé e gratidão por ter sido lembrado por Cristo na oração mais sagrada de todas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que foi amado antes mesmo de nascer. Essa oração pode alcançar um coração que está prestes a desistir. E se você deseja mergulhar ainda mais na verdade bíblica, conheça o nosso e-book especial da Escola do Príncipe, com estudos profundos baseados nos primeiros vídeos do canal. O link está nos comentários fixados. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça, antes da cruz, Jesus já pensava em você.